iniciar hoje uma nova etapa da apostila. Hoje nós vamos começar a falar sobre eclosão da mediunidade. Então, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente ver, mas a gente vai iniciar assim, historiando alguma coisa sobre mediunidade. Como que ela veio, o que aconteceu, por que isso acontece conosco, no nosso dia a dia, o que é a mediunidade, o que a maioria das pessoas passa, quais as dificuldades que se encontram quando a gente resolve realmente levar para dentro de nós o conhecimento mediúnico, que a grande maioria, isso todos nós, a grande maioria não sabe, ainda não conhece. Então, eles vêm na apostila, trazem aqui sobre a eclosão da mediunidade, que diz o seguinte, para nós iniciarmos. Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade e podem eclodir em qualquer tempo e lugar. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos, intenção nobre de buscar a verdade. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática mediúnica que, sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independentemente de sua idade, crença, raça ou plano de vida em que se situe. A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e na família. Como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Ser alguém é agir com elo de união entre diferentes planos da vida. Então é mais ou menos por aí que a apostila nos traz, a apostila nos dá este início do que nós vamos trabalhar dentro da mediunidade. Mas nós vamos falar vamos fazer um contato sobre a história da mediunidade, porque é importante a gente saber para se situar em que ponto nós já nos encontramos. Então, diz assim, mediunidade em geral. Os grandes reveladores, as grandes religiões, em sua maioria, foram reveladas por alguém, e esse alguém deverá ter sido pessoa dotada de faculdade mediúnica. Notadamente, os grandes profetas, como Isaías, Elias, Daniel, Eliseu, etc., foram, de certo modo, médiuns, isto é, intermediários entre o mundo visível e invisível. Eliseu realizava inúmeros prodígios. Boa noite. Inúmeros prodígios. Até eu ter comido agora. Vamos lá. Em todo aos que o encontramos, nos livros de pesquisas psíquicas, ele recebeu tal dom através de Elias, conforme se lê lá em 2 Reis. Importando dizer que Eliseu foi desenvolvido mediunicamente. Ele é evidente que, com o passar dos séculos, tais fenômenos mediúnicos receberam o toque do maravilhoso. Via de regra, quanto mais nos distanciarmos de um acontecimento insólito, mais o protagonista desse, que faça parte do contexto religioso, se revestirá de auréola sobrenatural e a sua imaginação dos pósteros se encarregará do resto. Estou entendendo mais ou menos o que ele está falando do início da coisa aqui? A gente, quando tem um pequeno lampejo, no caso daquilo que é a ferramenta mediúnica, muitas das vezes a gente pega a coisa superficial e o que nós fazemos? Nós vamos, por não ter a base do que estamos falando, nós vamos levando aquilo
lá para o misterioso, para o sobrenatural, para essas coisas. E isso vai desvirtuando o que seja realmente o caminho da mediunidade para cada qual. Mediunidade não tem nada de coisa demais, fora do comum. Ela é uma coisa simples, natural. Todos praticamente têm. Muitos nem vão saber nessa encarnação são médios, como outros que nem imaginam ou são, já estão agindo por si. Mas como assim? Como que agem dessa forma? Agem justamente porque já estão trabalhando, mesmo sem saber. Não precisa ele ficar sabendo ou estar assim. Vai chegar um determinado momento que ele vai ser acossado justamente para procurar uma escola, para procurar algo que possa trazer para ele novas informações. Mas, a princípio, ele continua daquela forma. Então, como diz aqui, continuando só para nós poder ter ideia do que a gente vai falar, ele diz o seguinte: Moisés foi poderosíssimo médium, através de quem se manifestava habitualmente um espírito de inexcedível autoridade, caracteristicamente condutor espiritual de um povo. A mensagem transmitida por Moisés, ora, se nos afigura crudelíssima. Porque se a gente for pensar realmente, Moisés era barra pesada, pegava junto e tinha aquela forma de agir, justamente porque ele também era daquela forma. E daí a gente pensa assim, mas por que ser desse jeito? Imagina como seria lidar com pessoas, a gente vê hoje. Hoje está todo mundo assim, já mansinho, né? Imagina lidar naquela época com pessoas como ele, que tinha que trazer aquele pessoal, tirar do Egito, não tinham informação, não tinham cultura, porque tinham perdido a sua cultura, tinham perdido tudo, e trazer esse pessoal para a Terra Santa, para a Terra Prometida. Como que ele ia fazer isso? Tinha que ser meio na porrada, tinha que ser meio sabe, trazer ali junto consigo ali, porque senão ele perdia, no caso, a autoridade. Mas quem que deu essa autoridade a ele? Aí que está. Foi o lado mediúnico dele que impôs isso aí. Tanto que ele criou mediunicamente determinados fenômenos no Egito, que era justamente para chamar a atenção daquelas pessoas, para as pessoas saberem o que estava acontecendo. E achavam que ele era uma pessoa, então ninguém se metia com ele. Ele tinha ciência dessa mediunidade ou era algo... Não, ele tinha. Isso me leva a uma outra pergunta. Se eu não me engano, posso até equivocado, mas um dos mandamentos não era não falarás com os mortos? Como é que é? Um dos mandamentos não era Não, falarás com os mortos? Não, isso aí foi uma coisa dele depois. Entende? Quando a coisa começou a degringolar, a parte mediúnica, daí então, ele que colocou uma regra, entende? Para isso. Mas não era assim, não. Tanto que ele vai falar aqui agora. Ele diz assim, como, só para mim pegar novamente aqui, Moisés, ora se nos afigura crudelíssima, no caso, a mediunidade dele, como aquela que determinava a prática do Irém, ou seja, o extermínio total do inimigo, não podendo poupar ninguém. Olha só como é que era. Nem mesmo animais. Ora revelava-se adorável mansidão, lá no alto do Sinai, em escrita direta, que seria, no caso, a pneumatografia, ele recebe lá, então, os mandamentos, e um dos principais era não matarás. Olha só como é que é. Em descendo a planície, quando ele desce, ele chega lá embaixo, ele ficou alguns dias lá em cima, e daí ele vê que o pessoal está lá fazendo lá o bezerro. Cultuando outros deuses, né? Não, o bezerro de ouro. Eles estão lá, juntaram o ouro de todo mundo e coisa e tal, e estavam fazendo o bezerro. O que ele fez? Jogou a pedra. Ele mandou passar todo mundo no fio da navalha.
matou um monte de pessoas. O que é isso? Daí ele diz aqui, ó, no Alto do Sinai, escrito direto para tratar, não matarás. Em descendo a planície, Moisés sofre a compulsão de forças inferiores e manda matar milhares de hebreus. Então, lógico, mas ele não era um médium que foi lá tirar o pessoal, ensinar assim, era, mas ele era, antes de tudo, também um ser humano. Então, por que eles falam, por que eles já, historiando aqui, eles falam dessa forma, eles mostram esse lado também? Justamente para que nós possamos entender que pode chegar um determinado momento e a gente cair do cavalo e fazer coisas que a gente não imaginava de fazer. Por quê? Principalmente quando eu começo a achar que eu já sou o máximo. Só um pouquinho, já te dou a palavra. Sabe? Quando eu começo a achar que eu sou o máximo, o que acontece? Eu começo a abrir outros portais, aos quais vêm espíritos que eu acho que são do grupo, que estão me apoiando, e ali eles acabam me derrubando. Me colocam lá embaixo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a gente não sabe muitas vezes o que vem do lado de lá. Ah, não, mas você é um médium experimentado? Você sabe o que está recebendo, o que está vindo? Não, eu não sei. Eu corro atrás para aprender. Boa, ótimo, é dessa forma mesmo. Não adianta querer. Não, mas eu já dei um passo bem grande aí. Quanto tempo? Uma encarnação? 2? Quanto tempo você trabalha nisso? Então, é nesse sentido. Porque, na maioria das vezes, nós vamos nos deparar com mediunidade praticamente agora. Então, a gente sabe muito pouca coisa, então muito verde ainda. E com isso, a gente acaba, muitas das vezes, criando problemas para quem? Para nós mesmos. Na maioria das vezes, é para nós mesmos, nós estamos criando problemas. Mas tudo isso é mediunidade? Só de problemas? Não. A gente cria esses problemas justamente porque a gente ainda não está pronto. Por isso que a gente vem para uma escola, por isso que a gente discute, por isso que a gente fala, por isso que o outro fala assim, mas é isso mesmo? Vamos ver, a gente vai correr atrás. Para quê? Para aprender. Fala, Alexandre. Não, só ia comentar que, de acordo com essa história aí, tinham também muitos egípcios junto com os hebreus, quando saíram lá do Egito, que resolveram ir junto. E no início foi um daqueles que resolveram fazer esse bezerro de ouro, que não estava dizendo que ele ia voltar. Né? Sim. Então não eram só o povo de lá. De certa forma, foi ter uma forma de fazer uma triagem e ver quem realmente estava no lado dele e quem não estava. Ali tinha que tirar, tanto que Moisés para fazer uma caminhada no deserto, e que era próximo, era 450 a 480 quilômetros, por 40 anos. Por que 40 anos? Justamente para mudar a concepção e a ideia das pessoas. Então, foi quase 4 gerações. Existe o livro do Roger Rottini, Moisés 1 e 2, que conta toda a trajetória desde quando ele saiu do Egito, e o que a gente considera na Bíblia tudo sobrenatural, ele explica fato a fato de tudo que aconteceu, de que forma que aconteceu todas aquelas alegorias que criam na Bíblia, e ele explica passo a passo tudo aquilo que aconteceu. Nada daquilo foi algo criado magicamente, nada daquilo aconteceu sobrenaturalmente. Tudo coisa que a própria natureza existia naquele local, né? Usaram um pouquinho de energia, mas explica, é muito interessante. Quem quiser pegar o livro, tem 2 livros. São 2 livros. E é nesse livro aí também que Moisés apresenta ao povo um Deus que punia, que castigava, para poder colocar freio no povo, porque o povo matava por qualquer coisa. Naquela época tinha que ser dessa forma, não tinha como ser diferente. Mas, graças que o tempo vai passando, graças que as pessoas vão se enriquecendo, culturalmente, tudo, que vão aprendendo e vão melhorando. Quando tu falou em médium experimentado, tu disse que
que mesmo o médium experimentado pode cair, certo? Uhum. Digamos assim, esse médium experimentado que se acha já dotado de todo o controle mediúnico, sabe reconhecer as nuances vibratórias dos espíritos que vêm de encontro a ele. Ele cai devido ao quê? Ele cai devido à soberba. Ou seja, devido à moral. Sim, a soberba. Sempre Ele não relacionado tem. Quando? ao aspecto moral. Isso. Você quer ver? Ó? Vamos trazer aqui o Chico. Foi talvez um dos melhores médicos do mundo. O Chico fazia o quê? O Chico, ele vivia a mediunidade. E ele aprendeu há uns 4 séculos antes, ele já trabalhava com isso. Lá atrás. E mesmo assim, o que o Chico fazia? Conforme o que ele via, não era o Emmanuel somente que vinha assoprar para ele, não. Muita da coisa, o Chico sabia muita coisa. Muita da coisa o Chico baixava a cabeça e ficava quieto, porque ele sabia que se ele entrasse em confronto, ele caía. Então, moralmente ele estava um pouco melhor do que nós. O que ele fazia? Ele ficava quieto. Esperava o que a Mary está falando. Entende? Então, o que acontece na maioria das vezes conosco? Pelo fato de nós cairmos. Nós caímos por isso. Nós caímos por falta de vigilância. Então, a gente sabe de histórias de médicos, que não é o caso de entrar no mérito aqui, mas só para ilustrar, a gente sabe de casos de médicos conhecidos, que trabalharam, que ajudaram milhares de pessoas e do momento para o outro caíram. Sim. Entendeu? Então é assim. E daí? É porque ele não prestava? Não. Então o que esse tipo de médium, mesmo tão experimentado, deve fazer para não cair? Além de vigiar, orar. Porque você se sabe ele que pode receber essas nuances espirituais inferiores que se passam por aquilo que ele acha que está certo, qual é o terceiro ponto? o ponto principal, não é um terceiro, Digamos, na vantagem de você orar, do que você já falou, tá? O principal é ele cuidar com o que vem para ele. Tá, mas e se ele não consegue identificar devido à soberba? Por isso mesmo. Se ele, porque o que você está falando, no caso, é um terceiro. O terceiro é a soberba. Ele cai por isso, ele não vai cair por outra coisa. Mas o que ele deve fazer? Porque Se ele está nesse estado de o soberba. que acontece com ele quando ele está nesse estado? Ele perde a vigilância, ele se acha máximo, ele já não se cuida mais. Entende? Então, qualquer um que chegue, como ele já fez o nome, olha só, como ele já fez o nome, qualquer coisa que ele diga, todo mundo amém. Ele é autossuficiente, então. Entendeu? Ele não é autossuficiente. Mas ele se acha. Sim, então, dentro dessa situação, eu começo, que o Nazareno vem aqui na frente, começa a falar, e todo mundo... O que vai acontecer comigo? Se não houver alguém que diz, ô Nazareno, não é bem assim não. Será que você não entendeu errado? O que eu vou fazer? Eu vou ficar brabinho? Vou me incomodar? Obrigada. Entendeu? E assim. Então, a gente tem que levar essas discussões realmente a um ponto ao qual faça com que vá procurar. Não tem problema de alguém aqui dentro chegar e dizer assim, mas eu soube de um caso assim, assim, assim. Eu vou dizer, isso aí eu nunca ouvi falar. Na questão do Chico Xavier ali, ele não estava discutindo com o sacerdote mandou ele para o inferno, e de repente ele está chorando, a mãe dele se apresenta e pergunta por que ele está chorando. E ele diz que foi porque o sacerdote mandou ele para o inferno, já que a mãe dele respondeu, então não vá, Chico. Pois é, para você ver, são tantas coisas, porque para cair tem diversos fatores que derrubam.
muitas das vezes, algo que possa te derrubar, não derruba ele, não derruba ela. Entendeu? E daí a gente fica pensando assim, não, o cara era um médio exímio, não sei o que, isso e aquilo, e como é que foi entrar nessa? Entende? A gente está sempre ajuizando. O grande problema nosso é esse. Sem a gente saber, na totalidade, o que acontece com uma pessoa. Aí entra uma questão, né, cara, muito difícil, como a gente é imperfeito ainda, né? E às vezes aquele velho ditado, né? Ah, mas eu vou levar desaforo para casa, né? Não é nem questão de levar desaforo, né? Aconteceu um fato comigo agora no posto de gasolina. Já não queria que eu viesse, né? Já não queria que eu viesse. Esse é o médio desabilitado. Aí ali no posto de gasolina para abastecer, tinha um caminhão abastecendo os tanques do posto de gasolina ali. Aí eu botei a caminhonete no outro lado, ela tinha espaço. Ô, cavanhaque, depois nós conversamos agora. Aí a moça pegou, puxou a mangueira e deu pelo lado de dentro do socorro, que é atrás da caminhonete, deu na parte de ferro da caminhonete, deu no limpador traseiro da caminhonete, mas um porretaço assim. Daí eu peguei, eu vi que eu abasteci sendo naquele posto e vi que ela era nova. Daí eu desci da caminhonete, disse assim, moça, da próxima vez você pode botar a mangueira por fora aqui para não bater ali no limpador de para-brisa e de repente até arranhar a caminhonete. Não, mas daí tu também podia botar a caminhonete um pouquinho mais para frente. Daí eu não vou falar mais com ela. Daí a gerente estava ali abastecendo um caminhão. Daí eu peguei e fui lá. Daí eu cheguei. Tudo bem, moça? Eu queria fazer uma reclamação construtiva sobre a funcionária. Olha o rosto. Aí, o que aconteceu? Reclamação construtiva, né? Sobre a funcionária ali, que foi assim como eu expliquei agora, como eu falei para vocês. Daqui a pouco veio a funcionária lá. Ó, uma mulher desse tamanho aqui assim, tá? Baixo dele. Vamos se respeitar. Vai pra lá. Foi. Aí tô saindo com a caminhonete, o cara tá abastecendo. A caminhonete tá passando longe da mangueira. O cara assim, ó, olha aí, ó. Mangueira. Onde? Tá batendo ali na mangueira? Vai. Sim. Aí eu assim, oi meu amigo, tá pensando que tá falando com quem? Com o mestre de educação? Aí eu peguei a cabeça, eu peguei um capaz na ladainha da caminhonete, aí eu olhei pra ele e disse, quer perder a cabeça? Aí ele ficou parado, não falando mais nada. Se ele fala que ele decidia passar. Eu sou médico. E não leva desaforo pra casa. E eu sou imperfeito, não sou perfeito. Amanhã eu quero ver tu lá arrumar emprego pra moça. Entendeu? Aí eu disse pra ela, aí no final, desculpa, só no final quando eu estava indo, eu marquei, eu disse assim, eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Ambos temos que ter educação e tratar bem um ao outro. Entendeu? Aí ele a caminhonete foi embora. Mas tu tentou, né? Hã? Tu tentou um bocado. Eu queria esfaquear os dois, mas assim, me convenceu a jogar o facão fora. É tu mesmo. Na próxima é tu que eu vou pegar. Tá, vamos lá então. Isso aí já é um lampejo daquilo que a gente está falando aqui. Vocês acham que isso acontece só com ele? É dessa forma, não adianta. Ainda assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos prestar atenção, porque isso aí é coisa séria. A gente tem que ter muito cuidado nessas situações. Porque se eu me coloco diante da espiritualidade para ser um médium que possa contribuir na ajuda, então que eu seja. E daí eu tenho que largar o facão, tenho que largar as coisas, entendeu? É assim. Tá vendo, Jorginho? Desse jeito, entendeu? Vamos lá então. Então é para ver.
A mediunidade, ela, continuando aqui na pequena expressão dela em si, a mediunidade, ela foi em si o que trouxe praticamente todo o conhecimento, tudo que nós imaginamos veio através da mediunidade para nós. Só que a grande maioria não conhecia na época, então ficava por aquilo. Aquele inventor que inventou tal coisa lá, todo mundo endeusava ele, coisa e tal. Ele foi um inspirado, recebeu uma inspiração da espiritualidade, lógico, não que ele não trabalhou. Trabalhou até ele compreender o que estava por vir, porque ele também não tinha um parâmetro, e de repente ele descobre algo lá, entendeu? Mas vem tudo pela espiritualidade, vem tudo através da mediunidade. Então as religiões, como ele fala aqui, vejamos uma religião, aqui em cima aqui, Maomé, fundador do islamismo, era também médium e como o nome mostra, Allan Kardec entrava em transe até mesmo quando estava em cima do seu caminho. Colocava e recebia ensinamentos de uma entidade de luz que, a seu ver, era o anjo Gabriel, que, por sinal, havia já se manifestado através de Daniel, de Zacarias e de Maria de Nazaré. Leia-se a Bíblia dos Mormons e verificar-se-á que o seu fundador, Joseph Smith, viu uma luz aparecer no seu aposento e foi aumentando, até tornar-se um espírito densificado e visível, que se identificou como sendo Moroni, um enviado de Deus. Então, daí diz assim, então por que o cara não acredita na mediunidade? É que ele foi por uma outra via, por uma outra estrada. Mas nem por isso está errado. Porque tem aqueles que também não creem dessa forma, como foi colocado aqui pela doutrina, mas não tem nada de errado. Ora, igual era um excelente médium, né? Mas ele era cusfiense também, né? Então, daí o que acontece? Olha só, vejamos uma religião agora mais atual, e sem dúvida bela como a Seikunoye. O seu revelador, Masaharu Taniguchi, é nada mais do que um médico psicógrafo, sublimado, com a diferença que tal ocorre em casos semelhantes que ele atribui as mensagens ao Espírito Santo, que desta forma produz forte efeito carismático, permitindo mais facilmente fundar-se uma religião. O próprio masdeísmo contido no Zen, Avesta, foi resultado de fenômeno de transporte de visão e clareaudiência de Zoroastro, que a gente pouco conhece. Até ele fala aqui, entende? Médium de alto potencial que estaria a merecer que os estudiosos espíritas se detivessem a estudá-lo e conhecê-lo melhor. Então, veja bem, ela foi de pouco em pouco passando primeiro pelos o que a gente diz aqui, deixa eu ver se tem um nome aqui. Lá primeiramente com Zacarias e coisa e tal. Depois veio se manifestando em outros. Isso que se tem notícia. Porque existe muito mais coisa que nem foi noticiado e que nem foi falado sobre mediunidade. Daí, até chegar, no caso, nos nossos dias, então daí vem a mediunidade e o cristianismo. É onde você vai juntar, aonde você vai começar a trabalhar. Porque, no fundo, uma não trabalha sem a outra. E que dizer, então, de a mediunidade e a ciência? Vai ter aquele que vai dizer assim, não, aí não. Aí se choca totalmente. Isso aí é para pensar. Mas a Nazaré, quando chega agora aqui, nessa época, agora para nós é esclarecido. Mas há anos atrás, quando o médium era considerado louco, e quando o médium era trancado num sanatório, Então, levava choques. Era queimado vivo. E por que acontecia dessa forma? Porque o médium, até um determinado tempo, ele estava em casa quietinho, de vez em quando ele fazia uma bobagem, qualquer coisa lá, ou falava umas coisas lá, e ficava tudo por isso. Entendeu?
e de repente davam, o tico-teco lá entrava em curto-circuito, o que acontecia? Daí levava o cara para... É louco. Mas é porque não tinha conhecimento. Até... Mas ainda por mais com todo esse esclarecimento, hoje, ainda a gente vê famílias passando por isso. E como? Muitas vezes. Olha, vamos colocar assim, para ser bem positivo, 80% ainda. Entendeu? E é Não sabe o que muito, e aí fazer. quando tu quer ajudar, nem escuta, porque isso aí não sabe nem o que tá falando. A E aí melhor, a gente cruza os braços e faz o a quê? melhor coisa que tem, a melhor coisa que tem nisso aí, isso serve para qualquer médico. Principalmente aquele que enxerga alguma coisa. Não comente com ninguém. Entendeu? Não comente e só aproveite, no caso, essa faculdade que você tem, se você já está conhecendo ela mais ou menos, aproveite para poder ajudar de uma outra forma. Eu tinha um amigo meu que chegava e dizia assim, você está com um espírito no teu lado, e pouco espírito mais feio, você não imagina. A pessoa entendeu? A gente ficou conversando com ele e disse, não é assim, você não pode falar desse jeito. Disse, não, eu estou vendo o espírito, eu não sei, mas não precisa você falar. Você não pode chegar para a pessoa e dizer assim, olha, era bom que você rezasse mais, que você fizesse isso, fizesse aquilo. Não fica melhor assim? Um simples abraço já ajuda muito. Mas é justamente para que você possa entrar. Porque quando você fala dessa forma com a pessoa, você vai fazer o quê? Você vai fazer a pessoa se despertar. Mas por que o fulano de tal veio aqui e me falou isso? Está entendendo? Daí sim. Daí ele vai saber, dizer assim, pois não, o fulano de tal lá disse que ele é um tal de médium. A pessoa nem está sabendo direito o que é. Daí ele começa a correr atrás. E você fica na tua, você não vai falar nada. Até o dia que essa pessoa vinha atrás de você e diz assim, não, eu queria que você me explicasse, mas quando o que você acha, não sei o quê. Daí é a hora de você falar, porque daí a pessoa também está apta a ouvir. A gente não vai encher o ouvido de ninguém de nada. Nunca, nem deve. Porque se a gente for fazer isso, daí nós estamos pisando a bola. Daí entra naquilo que a Maria estava falando. Daí eu sou o entendido e todo mundo está abaixo de mim. Então daí o que acontece? Daí o que eu digo é lei e o resto. E daí quem é que cai? Quem cai sou eu. É sempre assim. Então a mediunidade e o cristianismo. Onde a mediunidade se nos mostra mais nítida é durante o ministério de Cristo. A própria escolha dos apóstolos parece ter consideráveis valores mediúnicos. A escolha se revela repentina como numa leitura áurica. Não parecem pessoas habilitadas para a missão, tão importante quanto a mediunidade dos escolhidos, que se desenvolveu plenamente com a língua de fogo penetrando-lhe o chakra coronário. Desandaram eles, no caso, a falar línguas estranhas, fenômeno classificado como xenoglossia, a ponto de terem nos julgados, muitas pessoas que não sabiam, aí eu estava falando antes, loucos, bêbados, fora da casinha, era mais ou menos isso que se dizia. Quando aconteceu a grande virada, entendeu? Então, parece-nos que Pedro devia ser médium de efeitos físicos. Olha que legal. Pois na sua presença os cadeados se abriam e ele se encontrava na transfiguração do Monte Tabor, em que Elias e Moisés se densificaram em nosso nível. Já Paulo foi um médium, a princípio conturbadíssimo, movido talvez pelos espíritos inferiores e agressivos, que o levaram a caçar os cristãos. A maravilhosa cena que se passou na estrada de Damasco é mediúnica, vê e ouve vozes. Quem desenvolveu e orientou a sua mediunidade foi Ananias, conforme relata o Evangelho. A igreja primitiva era simplesmente uma eclesia, assembleia, reunião com acentuado mediunismo, o que levava o apóstolo Paulo a conciliar. Segui a caridade, contudo aspirais aos dons espirituais, porém, sobre todos,
ao de profecia. Isso está lá em Coríntios 1,14. Viu como é que é? O trabalho que essa gente toda teve, trazendo. Então a gente hoje se acha assim, muitas das vezes em dificuldade com a mediunidade, quando a gente começa a sentir uma coisinha ou outra, e que não é ainda propriamente a própria abertura total da mediunidade, a gente sente uma coisa, sente outra, e o que desperta? A princípio, o que desperta em nós? Aqui praticamente todos são médicos, então cada um sabe. O que desperta em nós? Antes de qualquer coisa, o que desperta? Quando diz assim, pô, eu acho que você é um médico, não sei o quê. A curiosidade. A gente fica curioso, a gente quer saber, será quem é que já está junto comigo? Será quem é que vai ser o meu mentor? Será que o meu mentor é aquele que tem uma luzona desse tamanho assim? Mas bem no começo mesmo, o que desperta na gente é o sobrenatural. Não, mas não é o sobrenatural, Não, no começo é justamente isso. Quando tu não Porque estuda, quando o não que, sabe, o que, que é o que é o sobrenatural? Sim. Ei, Tu quer, tu almeja por aquelas coisas. Não, pra mim mesmo, saber se eu sou médico, eu tenho que ver, eu tenho que mas sentir. então, é justamente Sim, isso. Maravilhoso. No começo é isso. No começo, Maravilhoso. E o que pelo é? menos comigo foi dessa forma. O que Aí é depois, o quando eu estudei, eu não vi mais, eu achei não tem mais mediunidade. O que é o sobrenatural? Mas é todo mundo é assim. Sim. Entende? Você tem que levar eles dentro dessa onda, justamente para que a gente vá, para cada um ir passando por fases suas, sabe? Fases suas, as quais a gente vai falando aqui, daqui a pouco a pessoa diz, pô, mas isso aqui vai acontecer comigo lá, assim. Ah, mas isso aqui também. Ah, em outro momento eu queria ver tudo. Eu queria que alguém chegasse, muitas das vezes assim, eu uma vez pensei assim, pô, será que o Espírito vem, se joga, cai no chão, não sei o quê? Inclusive pode acontecer isso, entendeu? Mas, já deixa eu fazer a pergunta, tá? Então, isso aí leva, e é bom que leve todo mundo a começar a pensar. Essa caminhada, essa pequena caminhada que está fazendo sobre a mediunidade. Pode ir. Não é nem tanto uma pergunta, mas é mais uma visão, assim, de que Mas para cada um acaba sendo uma manifestação diferente, né? Ela disse, questão sobrenatural, curiosidade. Mas eu acho que dependendo da etapa em que isso aflora, primeiro sempre medo. Porque tu entender, tu sente coisas que os outros não sentem, né? Porque a gente tende a procurar um racional para explicar o que está nos acontecendo. Né? E aí, quando tu não tem nenhuma validação de quem está na tua volta, de que eles também estão sentindo ou vendo aquilo, é medo. Eu não consigo mas é que perceber. esse medo... que não é muito bom, né, geralmente. Não, e aí outra coisa assim, que às vezes eu escuto, e claro, eu entendo que a gente tem que trabalhar essa mediunidade, mas o que me chama muita atenção, e aí eu posso falar com a minha experiência, não foi uma experiência muito boa, porque veio desde muito cedo várias manifestações, né? Então, assim, e pela falta de conhecimento, inclusive de apoio, era o medo que me aterrorizou por muito tempo, até eu entender certas coisas. E aí, às vezes, eu até vejo as pessoas e eu entendo que queiram desenvolver a mediunidade, mas pela minha experiência, eu posso dizer a responsabilidade que é a mediunidade, quando tu começa a perceber, quando tu mexe nisso e abre o teu campo de energia, tu abre para tudo. Né? Então, assim, se a gente não tiver realmente o entendimento da responsabilidade que é, porque somos falhos, em qualquer momento podemos baixar esse campo. A responsabilidade vem a partir do momento que você começa a compreender o que está acontecendo contigo. Caso contrário, não. Caso contrário, é o medo e é também aquela história do sobrenatural. Tudo maravilhoso. Aquilo que me toca, no caso, sabe? As fibras mais superficiais, não são as fibras mais... Eu entendo que, pelo que eu já li, pelo que eu entendi dos debates, todos nós temos a questão da mediunidade, né? E alguns vêm aflorados, outros desenvolvem pelas experiências, a vontade de aflorar. Mas quando os que vêm aflorado, eles vêm com algum intuito, né? A combinação que foi feita que isso já viria mais aflorado. E por que uma criança vem em um contexto sem recursos, sem apoio, sem entendimento nenhum,
com isso tão aflorado se uma criança não tem os recursos para sair lidando com Você essas está falando de questões? criança em que sentido? Porque não tem nenhuma criança. Criança É na o cidade espírito. corporal. Não, mas é o espírito que está ali dentro, é um espírito muitas vezes muito mais velho que nós. É isso que você tem que ver. Entendeu? E tem uma. Existe a gente vai falar logo à frente, existem as mediunidades de prova, as não sublimadas. Daí sim, aí você vai entender isso. Por que acontece? Porque a criança é a mesma coisa como você. Você está na espiritualidade, de repente você vê que você tem a necessidade disso, e como é que vai ser resolvido? Eles vão te falar, eles não vão encobrir nem nada. Eles dizem, olha, você vai assim, em determinado tempo vai acontecer isso contigo. E daí, você chega aqui, você, espírito, sabe. Naquele momento em que você está sobre o véu aqui do esquecimento, você não vai saber. E você vai estar justamente dentro de uma família que não sabe de nada e que não quer nem saber. Isso é sofrimento para o espírito? Não, isso é crescimento. Porque é uma forma de fazer com que ele corra atrás para descobrir, desde novinho já. Para descobrir o que acontece com ele. O Sandro aí começou bem novinho assim. Entendeu? E é todo mundo assim. Então tem aqueles que não. Que daí não são, que não são, propriamente não trazem uma mediunidade de prova. O problema é mais tranquilo. Lá, uma vez ou outra, acontece alguma coisa que ele fica sem saber, sem entender o que está acontecendo com ele, e também ele não procura, sabe? Agora, num determinado momento lá, foi aprazado por ele antes de ele nascer aqui, pode realmente eclodir, pode aparecer. Daí ele vai correr atrás. Isso ele pode estar com 10 anos, ele pode estar com 40. Não vai importar muito. Porque o espírito muitas das vezes que está sobre uma criança, que está sobre o corpo ainda de uma criança pequena ainda, ele pode ser um espírito muito mais experimentado do que nós, em termos de mediunidade, em termos de tudo. E a gente fica muitas vezes penalizado porque é uma criança. Passa com problemas, passa com dificuldades, mas que a gente não se engane. Não se engane, porque isso aí, no fundo, ali tem já um espírito que não está sofrendo se a pessoa está passando por dificuldade, porque tem aprendizado a fazer. Mas Deus não castiga ninguém, de forma alguma. Se está havendo algum castigo, muitas das vezes é pela minha própria consciência que cria essas situações. Eu gosto de ver que toda criança que veio com a possibilidade mediúnica aflorada é um convite de esclarecimento dos pais. Então, o primeiro ato que a criança tem a mediunidade é para os pais. Os pais, por sua vez, quando se encontram num processo de desequilíbrio moral muito avançado, faz com que essa criança tenha amplitude dessa sensibilidade da pior forma. Da pior forma, não da melhor forma. Principalmente quando os pais esquecem o endereço de Deus. Quando os pais esquecem o endereço de Deus, aí essa criança que poderia vir com uma mediunidade onde ele já teria educação espiritual dentro de igreja, dentro de Assembleia de Deus, seja onde for, mas que teria a emanação divina como direção, os pais vindo doentes pior do que a criança e os recebem, taxam realmente eles de louco, etc. e tal. E era assim até então. E olha que muitos desses pais iam na missa todo domingo. Agora tu para e pergunta, e agora os pais não vão para lugar nenhum, exceto para bar, exceto para balada, exceto para as drogas. O que será dessas crianças? Elas são assistidas. Nenhum médium nasce sem estar assistido. Contudo, ele nasceu com o pai e a mãe que assim o desejavam e precisavam. Compete a nós termos o carinho, a sensibilidade de talvez não ajudar a criança, mas os pais.
Principalmente. Porque se os pais recebem e se educam, a mediunidade da criança é uma mediunidade muito linda. Se você olhar para trás, você vai ver uma menina. Você vai ver uma menininha em carne e osso. Ela ali, Amanda, nome dela. E aí isso auxilia o processo, por exemplo, daquela criança vir nessa condição mais direcionada. Os pais é um exemplo da mediunidade que a criança vai sofrer. Então, muitas vezes, tadinho da criança, tu olha para os pais e o que você vê? Essa é a pergunta. Posso fazer só um relato sobre isso que o Sandro está falando? Eu falei, você sabe que eu minha vida. Vai, Jesus. Um já guardou facão. Não, é Sandro falando criança. É igreja evangélica para ficar dando testemunho agora aqui? Não. Eu, pelo menos, eu falo aqui. Olha só. Dá tempo. Não, é sério, muito sério. Fala. Sério. Meu pai era alcoólatra. E eu me lembro que até os meus 6 anos era um desespero quando o pai saía do bar e aí ele chegava de madrugada e botava todo mundo no correr. A gente corria. Quando eu fiz 7 anos, eu chegava para minha mãe e dizia assim: mãe, hoje a gente não vai dormir em casa. Vamos lá para a avó. E ela dizia: por quê? Eu dizia: porque o homem está ali. O homem está ali. E a mãe dizia assim: mas que homem? Eu digo: mãe, eu não sei, é um homem, ele é feio. E é o que o pai conversa. O pai chega, o pai senta ali na pedra, o pai conversa, o pai bota a luz para rua. E a mãe dizia: então vamos. E era certeiro. Aí depois o meu irmão mais velho vinha espiar e o pai estava sentado na pedra e conversando. E aí eu espiava, porque a minha avó morava mais para cima assim, eu espiava, que aí o pai botava aqueles liquinhos de pescar, e o pai botava, e eu conseguia enxergar uma pessoa sentada do lado do meu pai. E aí depois, no outro dia, como eu sempre fui muito xereta, assim, muito metida, e eu dizia: pai, com quem tu estava conversando? E ele dizia assim: eu não estava conversando com ninguém, porque ele já estava sóbrio. E aí, às vezes, como eu era muito disciplinada, eu fugia e ia lá e perguntava: pai, quem está aqui conversando contigo? E ele dizia: é o demônio, ele é meu amigo, ele está comigo. E aí, daquele dia em diante, assim, eu comecei a perceber que eu via coisas e que não... Quando ela falou em assustar, eu não tinha medo. Por isso que eu digo, eu tinha uma curiosidade sobrenatural que cada vez eu queria ver mais, eu não tinha medo. E aí, mesmo sabendo que eu fechava os olhos, sem entender de mediunidade, eu sabia que não eram esses olhos que eu via. Mas eu não entendi o porquê. Não adianta eu botar edredom, cheguei a um ponto que não adiantava eu botar edredom e ir para debaixo da cama, que a imagem continuava na minha frente. Então, quando o Sandro falou naquilo ali, eu fui lá atrás e vi, realmente, eu assim, com toda essa minha coisa de que eu era muito rebelde, eu era muito bagunceira, muito coisa, mas eu sabia que naquele momento eu era a única pessoa que eu podia ajudar. E eu fazia, mas com o tempo, muito tempo, eu tinha muito medo de apanhar da mãe. Muito medo. Muito medo, porque às vezes eu dizia: ó, não vamos por ali, porque ali tem pessoas. E aí depois, com o tempo, o pai começou a acreditar também que quando ele saía de cavalo, de boi, que ele sabia que ele ia passar por lugares, quando eles diziam no interior que tem assombração, o pai me levava. Eu dizia: pai, ali não dá, porque ali tem fulano sentado. Ali tem... E eu nunca não tive medo. Então, hoje, eu entendo que talvez, eu posso estar falando uma besteira, mas eu fui colocada ali, talvez, médico, claro que não, é para mim aprender, é o meu sofrimento, é a minha, como é que se diz? Eu me comprometi para vir dessa forma, e aí quando eu era pequena, eu até consegui, e depois na adolescência eu neguei, na juventude eu neguei, e aí o que vem? Sofrimento, né? As dores, aí tipo, não quer só tomar passe, não quer dar passe, aí tira o movimento das mãos, né? Tira isso. E aí eu aprendi que hoje, quando você andou falando, eu digo, quando eu te disse que a gente nega mesmo, porque a gente não quer. Na adolescência, quem é que foi taxada de louca? Quem é que, ó, tá vendo coisa já, tu é ridicularizada.
Então tu te fecha, diz, eu não quero mais isso pra minha vida. Não quero e não vou. E aí onde vem? Sofrimento, a dor, e aí hoje está aqui. Puxando o gancho dela, é interessante a gente falar sobre medo, porque medo é uma coisa que já vem desde os primórdios, né? A gente vem aprendendo as coisas através de medo. Não faz isso, senão tu vai para o inferno, não faz aquilo, senão dá errado. E o que isso é? Isso é a falta de conhecimento sobre aquilo. A mediunidade, ela é algo natural. Mas se eu não sei o que é aquilo, eu sinto medo daquilo. É normal o sentimento de uma coisa que eu não conheço. Então ela se transforma em uma coisa sobrenatural. A partir do momento que a gente começa a estudar, a gente vai perceber que todos os fatos que acontecem na mediunidade têm uma forma explicável, bem sensata e fácil de aprender. E aí a gente começa a entender que não existe nada de sobrenatural. São coisas totalmente naturais. Mas até eu aprender que ela realmente se torna muito sobrenatural, na maioria dos casos, com muito medo. Porque eu vejo coisa aterrorizante. No caso dela. Né? E depois daí eu falo, que eu vejo, ou eu sinto, e daí me levo lá no hospital. É pior. Aí que pior tudo. Chega no hospital, mas não tem nada. Você bota assim, pô, eu estou sentindo, eu estou com um problema aqui no meu coração, e o médico diz que não tem nada. Não, então vamos levar lá para fazer um eletrocardiograma. Pronto, aqui tudo normal. Faz uma tomografia para gastar bastante, né? Entendeu como é que é a coisa? Então, essas situações, hoje se torna mais fácil. Por quê? Se torna mais fácil porque você está lá no seu trabalho, de repente a pessoa começa a se queixar de uma coisa, se queixa de outra, tal, até que alguém chega, muitas vezes até meio reservado, e diz assim, olha, o bom era você, em vez de ficar tomando remédio aí, por que você não vai lá numa casa, lá espírita, lá conversar lá com o fulano de tal, não sei o quê. Muitas pessoas vêm dessa forma, e quando vem daí recebe o apoio que deve receber, que é o que essas casas fazem, entendeu? E daí fazendo esse tipo de coisa, é onde faz você despertar para essas situações. E daí, então, esse medo começa a diminuir. Ah, mas e aquele que tem aquela mediunidade que é toda hora? Tem casos e casos, que a gente na frente vai conversar sobre isso. Entendeu? Pode falar. Posso fazer uma pergunta também? Eu lembro que quando eu ia na igreja evangélica, lá eles faziam aquelas rodas, a gente dava a mão e todo mundo fechava o olho, daqui a pouco um caía, se ajoelhava e botava a mão para trás e começava a falar que era o inimigo. Aquilo aí assustava a gente também, né? Porque eles nunca falaram bem claro o que era. Daí a pessoa se possuía ali, falava. Aí o pastor ali, sai. Ele falava ali, sai. Mas o que tu quer na vida da pessoa? O que tu está fazendo na vida da pessoa? Só que não fica uma coisa clara, fica uma coisa vaga. Né? Daí não é uma coisa explicada. Não sei por que eles têm tanto... Não é porque não conhece. Não é que eles estão fazendo errado. Não estão fazendo errado. Não. É porque tem pessoas que, se você for explicar esta situação, a pessoa de cara vai te chamar de louco e ela vai perder o chão dela. Entendeu? Sim, mas parecia que o pastor, estava controlando a situação. Ele controlava a situação, mas todo mundo estava presenciando a cena. Sim, mas... É porque ali estabelece uma cultura da maneira de fazer aquilo que eles chamam de exorcismo. Então, portanto, ali estava Satanás para eles. Em nome de Jesus, afasta-te. Bom. Vou para dar exemplo para o outro e aí entra uma questão que é muito delicada e devemos respeitar. Cada um dentro da sua cultura, e assim a gente respeita. Na luz da cultura, provavelmente alguns pastores já estão tendo acesso a muita informação e eles já entenderam de como funcionam algumas coisas. Como a Igreja Católica está atenta. Mas deixar a própria cultura, acho que a gente está sendo... Sim, não deixar. Vamos devagar. Eu queria só fazer um cumprimento quando o NASA perguntou, quando todo mundo falou sobre o médium ficar soberbo. E aí foi perguntado o que o médium pode fazer para não cair. Eu gostaria de tirar o termo médium. O que esse pai de família
O que esse... Vamos ouvir, gente. Temos que ouvir aqui. Assim, com conversas paralelas aí, a gente não consegue entender o que está sendo dito aqui dentro. Foi colocado como o médico pode identificar para não cair na própria soberba. Quando ele começa a receber os louros. Eu gostaria de tirar o termo médio. Eu gostaria de colocar no ser humano. Quando um ser humano decide fazer um orfanato, onde ele vai receber muitas meninas, o que ele tem que fazer para não cair em tentação? Orar. Legal. O que mais? Homens, vocês podem me ajudar? O que mais que eu tenho que fazer para não cair em tentação? Para não ser atentado pelo teu próprio passado, que está ali do lado, em forma espiritual, dizendo, pegue a menina. Não precisa ser médium, não. Opa, errei. É médium também. Ele está tendo uma ação espiritual. Como? Uma coisa, eu nunca acreditei muito em amigos. Até conhecer alguns amigos de verdade. A primeira amiga que eu tenho é minha esposa. Ela é a primeira luz que para me dizer, Sandro, você está exagerando, está louco. A segunda são nossos amigos que trabalham no processo, no caso do orfanato, que me ajudam no dia a dia do orfanato. É imprudente ter amigos nessa hora para dizer, você não está vendo o que está acontecendo? Você está encantado por aquela pessoa. E verdadeiros amigos são aqueles que falam com o coração. E ouvir isso de um amigo é não se ofender. É refletir. Porque vale mais a pena ter um grupo de amigos para nos ajudar a manter a vigilância que nós vamos cair se estivermos sozinhos. Então eu convido vocês a essa reflexão. O médium que está aqui palestrando, seja amigo dele. De verdade. Mesmo que ele não aceite. Mesmo que ele rosne. Mesmo que no primeiro momento saia que nem criança mimada, batendo duro até na esquina, dizendo que todo mundo persegue ele. No outro dia ele volta e diz o pecado. Valeu a reflexão. Ter amigos verdadeiros é fundamental, senão a gente cai. E cai feio. Esse é um dos pontos. E outro, no caso, é a gente aprender a dividir. Quando a gente aprende a dividir, e que a gente vê que não vai dar conta, e que pode, no caso, cair nesses encantamentos, por que a gente não vai chamar, então, umas mães que possam me cuidar dessas meninas? E eu não tenho que estar me metendo. A minha parte vai ser a parte do que eu sei da minha situação, a minha parte vai ser a parte de administrar, alguma coisa assim, que eu faça isso. Mas o resto deixou com eles. Eu não vou me meter. Porque se eu for me meter, com certeza eu vou ser tentado e posso cair. Aí você falou do autoconhecimento. Autoconhecimento. Aí Se conhecer. Sim, mas e é outra coisa que já ia chegar aqui. Quem é que se conhece aqui? Porque é esse o porém. A partir do momento, isso aí também, para ela falou ali sobre medo, quando a gente começa a se conhecer lá, escutando lá o que o Cleber falou também, quando você começa realmente você se dispõe a se conhecer mesmo, não é se conhecer para os outros, é se conhecer para você, saber quais são as suas dificuldades. Nesse caso que o Sandro relatou aí, saber como é que eu sou. Será que eu sou uma pessoa que eu faço as coisas pensando em alguma ajuda, em alguma coisa que possa reverter para mim? Eu tenho que fazer isso comigo, para que eu possa me conhecer. Porque senão eu toda hora vou estar caindo. Aí eu faço o quê? Eu chego em casa, eu peço ajuda à espiritualidade, eu peço ajuda aos guardiões, para que, não, me ajuda aí, eu tenho que tirar essa ideia da cabeça, não sei o quê. Mas eu voltei lá, aquilo. E eles, como me conhecem, eles encostam em mim e dizem, que é nada, deixa de ser bobo. E onde é que eu vou parar? Eu sempre vou parar no mesmo lugar. Eu não saio daquilo.
E nesse sentido eu não posso esconder de mim. Eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Na maioria das vezes, o que a gente fazia? Não, isso já não me incomoda mais. Não faça isso. Não faça isso. Não, isso aí me incomoda sim. E tem outra coisa, me incomoda porque eu gosto. Então, já que eu gosto, eu tenho que estar longe. Eu gosto de beber, eu adoro beber, então o copo tem que ficar lá e eu tenho que ficar lá. Sempre um longe do outro. Não tem essa situação. Sabe? Não tem essa situação porque, caso contrário, eu vou estar toda hora tropeçando. Eu sempre vou ser uma pedra de tropeço para mim. Eu podia pegar um gancho e dizer uma coisinha. Respeite o mal que ainda há em você. Não desafie ele. Respeito. Tenha carinho pela tendência que você tem. Sim. Não brigue mais. Você não é perfeito. No momento que você afronta isso de uma maneira equivocada, ele pode ganhar a guerra. Ele pode derrubar você. E outra coisa, já te dou a palavra aí. Não esqueçam, gente, da esperança. A esperança. Tá? Não esqueçam da esperança. A esperança é algo que vai te ajudar em toda a tua caminhada aqui na existencial, vai te ajudar sempre, quando você tem a esperança de que ali na frente você vai estar melhor. Sempre. E isso tem que ser uma coisa que a gente tem que ir trabalhando. Tem que ir trabalhando. À medida que a gente vai, no caso, se autoconhecendo, a gente começa a entender isso aí. Porque daí, quando eu sinto que tem alguma coisa que eu estou derruindo, que eu estou caindo, na hora, o conhecimento vale para isso. Na hora eu já, opa, peraí, o que está acontecendo? O que eu fiz que eu me desequilibrei? Pode falar. Aproveitando aquele gancho que você falou ali, eu entendo que você tem que evitar essas situações que propiciam a ter uma queda, ter um deslize, ou uma caridade consigo mesmo. Mas vai ter um momento que eu imagino que você vai ter que enfrentar isso. E como você vai saber identificar isso? Ou você vai ter alguém ali do outro lado também te apoiando nessa Não. Isso aí é mais treino mesmo. Você começa a treinar com você. Eu tenho essa dificuldade. E de fato eu não posso fugir dela. Ninguém está pedindo para fugir, é interessante, né? O que nós estamos Entendeu? pedindo para você respeitar. Você respeita o que você tem. Porque você sabe, você tem aquilo ali, uma hora ou outra pode te pegar no contrapé. Então o que você vai fazer? Aos poucos, a tua espiritualidade, ou seja, o teu mentor, vai sempre dar um testezinho. Aos poucos. Porque você está sendo generoso com você. Não precisa ser brutal. Não precisa ser na pancada. Pode ser com carinho. Não queira sofrer a dor. Vamos dar carinho para nós. Inclusive, eu não vou ir pro bar lá, não. Eu vou visitar o bar, porque eu quero ver se realmente vou conseguir ficar essa noite. Domingo eu não vou sair, vou entrar naquele prostíbulo para pregar para minhas irmãs. Não faça isso. Tá vendo? Você não respeitou. Não é o Chico Xavier ainda. Não, o Chico mesmo teve que se preparar para ir, porque o passado do Chico só o Chico sabe. E é interessante a gente entender isso, porque Chico caiu quando deu autógrafo nos livros. Não caiu? E o que o Manuel disse? Chico, a sua soberba, você ficou todo encantado. Então, se Chico caiu só por causa da entrevista, imagina nós. Ainda bem que eu tenho a Mary, eu tenho o Inácio, eu tenho a tia Zilda. Eles jogam sapato, ajudam bastante. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Na hora. Então, semana que vem a gente continua. Logo a gente vai entrar realmente no que é. E praticamente a historinha está chegando ao fim. Faltam mais algumas coisas aqui só para nós podermos ficar orientados naquilo que nós queremos. E vem muita coisa aí, gente. Muita coisa aí sobre mediunidade. Só um minutinho, gente. Não sai não, vamos dar um Nós passe. não sabemos. Rapidinho. Senta isso, chama a menina. Isso. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus. Imaginar que
atrás de cada um de nós tem uma irmã, tem um irmão de mãos abertas sobre nossa cabeça, nos intuindo, desejando o bem para nós. Por isso, receba esse bem essa noite. Receba essa radiação, receba essa bênção que provém do alto. Obrigado, Senhor. Dai-nos a luz, dai-nos a coragem, dai-nos, Senhor, a força para continuar caminhando em direção a nós. Em nome do Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.